Sérgio Sousa Pinto, o país viveu até ontem suspenso da aprovação do orçamento e a explicação oficial era que os mercados estavam muito nervosos, muito agitados com essa indefinição, com a incerteza sobre a aprovação ou não deste documento fundamental. A verdade é que o orçamento foi aprovado e hoje os juros registaram o valor mais alto de sempre. Ficou surpreendido com esta reação? Boa noite, Sandra. Boa noite aos colegas e às pessoas em casa. Se fiquei surpreendido... bom, não fiquei surpreendido porque estava convencido que a reprovação do orçamento ia ter um impacto nos juros da dívida. Acreditava e acredito que o chumbo do orçamento, a ter-se verificado, teria um impacto negativo no custo da dívida. Mas a circunstância de ele ter sido aprovado não tinha forçosamente um efeito positivo. Ou seja, a verdade é que se nós analisarmos o comportamento da dívida nos últimos meses, nós verificamos que todos os acontecimentos da vida política nacional que suscetíveis de terem qualquer impacto no comportamento dos juros, não tiveram. As oscilações de euforia e pânico, ou de pânico e de tranquilidade que o comportamento dos juros refletem, são totalmente independentes dos acontecimentos da política nacional. Eu acho que esta situação alterar-se-ia seguramente se o orçamento tivesse sido chumbado. Aí os nossos juros... Não, o Governo terá exagerado na dramatização que colocou em torno da aprovação deste orçamento? Não, o que estou justamente a tentar dizer é que os juros têm-se revelado insensíveis às peripécias da vida política doméstica e obedecem a outro tipo de estímulos que são externos à vida política nacional. Esta semana tudo aponta para que esta evolução dos juros penalizando os países que estão sob pressão da dívida soberana resultou da intervenção, a meu ver, absolutamente desastrada, contraproducente e irresponsável da chanceler alemã, que pretende empurrar o Conselho Europeu para uma decisão em que condiciona o acesso dos Estados ao Fundo de Estabilidade. Ou seja, convém que lembremos o que aconteceu na primavera. O episódio orçamental grego, as dificuldades na Grécia, geraram uma situação de pânico nos mercados, de insegurança, relativamente à capacidade da Grécia honrar os seus compromissos. Foi possível estabilizar os mercados, tarde e a más horas, justamente por causa da Alemanha e das eleições na Roménia-Westfália. Portanto, mais uma vez, considerações de política interna alemã interpuseram-se no domínio comunitário com um grave peso, um grave prejuízo e um grave lastro que nós ainda hoje carregamos, e em consequência disso criou-se o Fundo de Estabilidade, porque alguns dirigentes europeus, foi o caso de Sarkozy, foi o caso também de José Sócrates, tiveram uma intervenção no sentido da criação do Fundo de Estabilidade. Portanto, o Fundo de Estabilidade, no fundo, consistiu em quê? Dizer aos credores que as hipóteses de incumprimento das economias nacionais em dificuldades eram mais remotas, uma vez que existia agora um Fundo de Estabilidade. Pois agora a Sra. Merkel, mais uma vez, determinada por considerações de política interna e, porventura, também pela situação complexa da Irlanda, que é uma situação especialíssima, veio dizer que o acesso ao tal Fundo de Estabilidade terá que ser precedido de uma reestruturação da dívida. Ou seja, de um incumprimento em que os credores perdem logo a cabeça 20% dos seus créditos. Ora, isto é evidente que aumentou exponencialmente o risco dos credores e isso refletiu-se imediatamente nos juros da dívida. Significa isto, do seu ponto de vista, qualquer que seja o sinal que o governo português dê nestes próximos dias, será muito difícil fazer inverter esta tendência ou não? Bom, eu direi o seguinte, nós não podemos partir do princípio de que está nas nossas mãos, nós, portugueses, governo, responsáveis políticos, que está inteiramente nas nossas mãos, controlar o comportamento da dívida, da taxa de juros da dívida soberana. Não está inteiramente nas nossas mãos. A irresponsabilidade e a falta de sentido de Estado num momento como este que o país atravessa podem ter consequências negativas. E o que seria a responsabilidade e a falta de sentido de Estado nesta altura? Bom, olha, eu
correndo o risco de parecer um disco riscado, insisto que é preciso um entendimento de médio prazo entre o Governo e o PSD. Só para alargarmos o debate, admitindo como possível que os juros cheguem aos 7% nos próximos dias, Portugal devia ou não pedir ajuda internacional, ultrapassando esse limite, que foi de resto definido pelo próprio Ministro das Finanças? O Governo exprimiu recentemente a convicção de que essa situação não ocorrerá. Que o país não entrará, muito perto, não é? De que essa situação não ocorrerá. Agora, relativamente ao futuro, quer dizer, seria... Mas parece-lhe que 7% uma imprudência estar a fazer... razoável. Eu não sei, não estou em condições de fazer essa apreciação. Muito bem. Marco António, hoje o PSD defendeu a ideia de que esta pressão acrescida sobre Portugal, não apenas, mas também a Irlanda, tinha no caso português sobretudo a ver com o facto de os mercados apreciarem negativamente a execução orçamental do ano de 2010. É esta a sua opinião? Antes de mais, boa noite. Queria cumprimentar as pessoas que estão lá em casa e também, obviamente, a Sandra e todos os colegas de debate que estão aí no estúdio em Lisboa. Obviamente que é preciso tomarmos em consideração que os mercados não são só afetados pelo clima internacional. Isso seria completamente fazer uma inversão completa e absoluta de todo o discurso que andou a ser feito nas últimas semanas em Portugal, nos últimos 2 meses em Portugal, em que uma histeria nacional se instalou em volta da necessidade absoluta de se aprovar um orçamento e que essa era a condição sine qua non para se garantir uma estabilização das taxas de juro que a economia portuguesa pagava para se financiar no estrangeiro e a redução dessas mesmas taxas de juro. Infelizmente, veio-se a confirmar aquilo que muitos de nós também dizíamos, é que não chegava só a aprovar o orçamento, há um problema de base que na política portuguesa hoje, que é o problema da credibilidade do Governo e da sua capacidade de levar por diante os programas com que se compromete. O PSD, em maio deste ano, acordou com o Partido Socialista, com o Governo, um conjunto de medidas importantes para a redução do déficit público de 8,3% para 7,3%. A verdade é que em agosto nós começamos a sentir sinais de que isso não estava a ser cumprido. Pedimos um debate na Assembleia da República, um debate de urgência da Comissão Permanente da Assembleia da República, que nos foi negado. E os sinais da execução orçamental de 2010 são sinais de que o Governo não demonstra capacidade para executar convenientemente as suas responsabilidades. E, portanto, nós podemos fazer sempre esta fantasia que o Governo tem feito ao longo dos anos, isto é, nos 2 primeiros anos em que governou, a culpa era dos governos do PSD, que tinham estado 2 anos e meio a governar antes deste Governo. Depois foi a culpa dos mercados internacionais e da ganância dos banqueiros e agora é culpa da senhora Merkel. Eu acho que está na hora de começarmos também a assumirmos as nossas próprias culpas e responsabilidades. E o Partido Socialista é incapaz, e o Governo tem sido incapaz de fazer aquilo que é fundamental neste momento, que é um ato de contrição e assumirem a responsabilidade que declarações como as que foram feitas pelo Primeiro-Ministro em pleno debate orçamental, de que o TGV seria para avançar em qualquer circunstância, que não ajudam a credibilidade nem sequer a confiança dos mercados internacionais, e os resultados estão à vista. Se a isto somarmos que dos 4 países que estão obrigados a fazer uma redução da sua despesa pública e um controle do seu déficit público, o único que não está a cumprir e que não está a conseguir atingir os objetivos é Portugal, e portanto isto tem um efeito nocivo. Se calhar era desejável, não é? Se calhar, porventura, e seria mais desejável que o Sr. Primeiro-Ministro evitasse tantas entrevistas e o Governo se concentrasse naquela que é a sua missão, que é de governar.